que a graça de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Amém? Bom, ter cada um de vocês aqui hoje, retornando aí os cultos presenciais, 3 finais de semana só com os cultos online. Deus permite que agora a gente embale um pouco mais aí nos presenciais e aumente cada vez mais. Lembrando que mais importante de tudo isso, né, é que a gente continue se cuidando, se conscientizando de que é preciso ainda a gente ter todo esse cuidado devido à questão da pandemia, né? Mas a gente é grato a Deus porque a gente pode se reunir de novo aqui no presencial, depois de 3 finais de semana, e num domingo especial, um final de semana especial, que é a celebração da Páscoa, a celebração mais importante do calendário cristão. Hoje a gente celebra a ressurreição de Jesus. É a data mais importante, sem dúvida alguma. Quero já dar as boas-vindas a todos que já estão conosco, aos que estão nos acompanhando pela internet. Aproveita para compartilhar o link pelo teu Facebook, quiser mandar pelo WhatsApp também, porque daí pode chegar a outras pessoas também, esse momento de culto. Então já vamos aquietar o nosso coração, a gente vai ter um momento de oração inicial. Na sequência, a gente vai ler a palavra de Deus e orar também. Então, aquietar o nosso coração, em 30 segundos a gente dá início ao culto então, tá bom? Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 16, os 6 primeiros versos. Lembrando que a gente utiliza aqui a versão NVI. Se você tiver uma outra versão, não tem problema algum. É mais questão de tradução mesmo. Após a leitura nós vamos orar. Marcos, capítulo 16, de 1 a 6. É o momento em que é constatado que o corpo de Cristo tinha sumido do sepulcro, né? Que a gente tem o momento em que 3 mulheres vão até o sepulcro de Jesus e tem um choque, vendo que o corpo de Jesus já não está mais lá e recebem a notícia do anjo do Senhor. Então diz assim, olha, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma das outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não temam, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar aonde o haviam posto. Amém. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, Pai, que o mesmo sentimento de surpresa, quando aquelas mulheres não viram o corpo de Jesus mais no sepulcro e recebem a notícia de um anjo do Senhor, de que ele havia ressuscitado, Deus, que esse mesmo sentimento de surpresa a gente também tenha hoje, porque somos pessoas que, se não fosse o Senhor, ainda estaríamos longe do Senhor, porque por natureza nós somos pecadores, mas o Senhor nos surpreende com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia, com o teu perdão, e tem nos trazido de volta para os caminhos do Senhor, tem nos apresentado os caminhos do Senhor, ó Pai. Que hoje a gente celebre a Páscoa do Senhor, que a gente se lembre sim de chocolate, de festa, de estar com a família, de lembrar de amigos, sim, mas que a gente não se esqueça do motivo da Páscoa, que é celebrar a ressurreição de Cristo e o que vem como consequência dela, Pai, a nossa reconciliação com o Senhor. Muito obrigado porque, por causa do sangue de Cristo, nós temos acesso direto ao Senhor através de Cristo. Muito obrigado. É o que oramos e agradecemos, pedindo que o Senhor receba esse culto, as nossas orações, os cânticos que vamos entoar ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler um salmo e na sequência a gente vai cantar ao Senhor, tá bom? Abra a tua Bíblia em Salmos 84, de 9 a 12.
Salmos 84, de 9 a 12. Diz assim: Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. E aqui eu quero frisar: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Que a nossa confiança então esteja no Senhor, nosso Salvador. Amém? Ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Gentilmente me atraí, eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou como é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou como é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar, meu Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajudar, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitai, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia.
perdoará todo que se entregar a ti. Numa rua de cruz e salvar-te, derramar-te ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Em Jesus livrar, livre viverá. Numa rua de cruz e salvar-te, derramar-te ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rua de cruz e salvar-te, derramar-te ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, recebe esses cânticos, porque nós cremos que foi o Senhor mesmo que coloca esse desejo no nosso coração, que a gente possa caminhar louvando ao Senhor com cânticos, mas também com a nossa vida, pensamentos, atitudes. A gente já pede ao Senhor perdão, que o Senhor nos perdoe, porque temos oscilado, temos falhado, muitas vezes temos nos mantido longe do Senhor, por isso a gente pede perdão, mas nós celebramos ao Senhor também porque o Senhor nos deu um novo caminho, que passa por Cristo. O caminho é Cristo, e a gente pode sim se ver como povo do Senhor, um povo abençoado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, que não abençoa apenas a nós, mas que é lançado para abençoar muitos ainda, ó Pai, que ainda não te conhecem. Nos faz um povo pronto a servir como o próprio Jesus serviu, ó Pai. Muito obrigado. Agradecemos pelos dízimos e ofertas também. Que o Senhor nos dê sabedoria para continuar bem administrando. Muito obrigado por tudo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos antes da gente separar as crianças para o culto infantil. Lembrar que toda quinta-feira, às 20 horas, tem o nosso encontro de oração pela plataforma Meet. Então, participe conosco. Se você não tem o link, vem conversar comigo.
eu mando para você, ou posta aí no Facebook, se você quiser participar também, que eu vou te mandar o link, a gente vai conversar e eu te envio, tá? Quinta-feira, 20 horas da noite, o nosso encontro de oração. Também um motivo de gratidão aqui da igreja, semana passada nós tivemos uma assembleia com boa parte dos membros da igreja, uma assembleia foi totalmente online, devido à questão da pandemia, e foi se decidido pela ampliação aqui da estrutura da igreja. Quem tem acompanhado sabe, né? A igreja tem a casa pastoral, que fica próximo daqui, e tem esse belo terreno aqui. Foi negociada a casa pastoral será construída, uma casa pastoral melhor, aqui no próprio terreno da igreja, perspectiva para salão social, e também a calçada na frente da igreja. Tudo está previsto para até o final do ano. Tomara a Deus que dê tudo certo, mas foi aprovado pela igreja, então, novas estruturas aqui para a igreja. Tá bom? Então, o motivo da gente agradecer a Deus por tudo. 2 avisos que me chegaram aqui antes do culto iniciar. O primeiro, né, é sobre a maleta, né, Jesus em Minha Casa, que é um trabalho muito legal feito pelas irmãs do CAB Infantil, curso de aprofundamento bíblico. Preparado uma maleta com todo o material evangelístico, Bíblia, atividades para as crianças fazerem em casa durante a semana. E tem um sorteio lá atrás para que cada semana uma das crianças aqui da igreja ou que venham nos visitar também, combinando com as irmãs do CAB, podem levar para casa e fica aí como um compromisso dos pais e das crianças acompanhar essas atividades durante a semana, né? Ler a Bíblia, versículo, tem algumas atividades muito legais. Então, será feito o sorteio lá atrás para aquelas famílias que não estão aqui no presencial, mas que já sabem como que funciona e estão no online. Entre em contato ou com a Adri, ou com a Pati, ou com a Jaque, né, as irmãs que cuidam aí, e também pode acontecer o sorteio com quem está no online. Depois a gente combina de como pega a maleta, mas isso é o de menos, certo? Então, os pais que têm filhos e querem participar, mas por enquanto estão no online, não vão ficar de fora. Vocês podem participar também com alguns cuidados, né? Então você vai cuidar da maleta, vai cuidar para que não amasse, não dobre, não rasgue, não perca. Cuidar, deixar tudo bem cuidado, tá? Na outra semana, quando trouxer de volta para a igreja, entregar para as profs do CAB no início do culto, tá bom? Então chegou aqui, já entrega para as profs do CAB, porque elas têm que verificar se está tudo organizadinho e já preparar para a próxima família também levar, certo? Então o compromisso é vir no outro domingo trazer. Pastor, mas se acontecer de eu não vir? Então tenta planejar, se organiza, combina com elas, mas de alguma forma a gente precisa da maleta aqui no domingo, tá bom? E tudo isso que eu falei e mais algumas coisas está num explicativo dentro da maleta também, tá bom? É isso? Fechou, Adri? Então tá bom. Legal. E o último aviso, triste, né? Os irmãos, muitos aqui vão se lembrar da Dona Lourdes, que é membro aqui da igreja, né? Vizinha ali do seu Zé, da Dona Miriam, ela faleceu. Ela estava em tratamento de câncer, há muito tempo estava sofrendo já. Foi hoje? Foi hoje, né, seu Zé? Ou foi ontem? Foi ontem. Quinta-feira. Quarta? Ontem? Ontem. Então tá. Então, nossos sentimentos a toda a família. Vamos orar pela família da Dona Lourdes durante a semana. Aí, se alguém tem um contato ou quer contato com a família da Dona Lourdes, pode falar comigo que eu passo, tá bom? A gente passa o contato, que Deus conforte a todos, tá? É isso. Eu quero chamar então as profs do CAB e as crianças de 2 a 9, 10 anos, assim, que possam vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Lembrando que eu estou sem máscara aqui devido ao distanciamento, mas assim que eu sair daqui eu coloco máscara, e as crianças lá atrás têm todo o protocolo também, tá bom? Então máscara, álcool, distanciamento, existe todo um cuidado lá também, tá bom? Olha que beleza, bom demais. Vamos orar então. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado
por esse tempo de celebração da Páscoa do Senhor. Muito obrigado pela vida das profs que prepararam com tanto carinho essa atividade especial para as crianças, que o teu Evangelho encontre morada no coração deles, de cada família aqui presente hoje, a nós que permanecemos aqui também. Fale o nosso coração, a gente te pede, e Deus já te agradece, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quem tem nos acompanhado pela internet sabe que a gente está numa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, certo? Hoje a gente vai dar uma pausa na carta de Paulo aos Efésios, a gente vai falar especificamente sobre a Páscoa hoje, certo? Então, a gente vai caminhar por alguns textos, isso a gente costuma fazer às vezes, apesar que o nosso maior costume é pegar a perícope inteira e vir trabalhando ela até para a gente ter um contexto melhor, a gente consegue acompanhar melhor o texto. Só que hoje a gente vai falar de alguns textos, a gente tem um tema, um sermão, uma mensagem temática, a gente vai falar da ressurreição de Cristo. Para ser mais específico, a gente vai pensar um pouco sobre o que afinal a ressurreição de Cristo tem a ver comigo hoje. Certo? Porque a gente fala, Páscoa é a ressurreição, né? Mas tá bom, mas o que Páscoa, o que ressurreição de Jesus tem a ver comigo hoje aqui, vivendo em Blumenau, em 2021, né? O pastor sempre fala, né? Páscoa, é bom ter chocolate, é bom ter, tá bom, mas o mais importante é, tá bom, mas é a ressurreição. Vamos conversar um pouco sobre essa questão da ressurreição e o que ela é para nós hoje. Então, como bem sabemos, novamente chegou a Páscoa, aliás, já está quase passando a Páscoa, domingo à noite, quando a gente estava sem essas questões de protocolo, normalmente a gente fazia o culto da ressurreição no domingo pela manhã, né? Hoje já está no culto na parte da noite, mas o fato que é uma data especial, sim, né? Para muitos é especial porque a Páscoa, para muitos é especial porque é um feriado prolongado, né? É onde a gente pode comer mais chocolate, e eu sempre falo, nada contra chocolate. Se você é contra chocolate, ovo de Páscoa, se traz para mim, eu resolvo o teu problema, tá? Não tem problema. É um momento de alegria e isso é bom. Eu pelo menos acho que isso é super tranquilo, até coelho. Porque, mas no fundo isso não tem nada a ver com Páscoa. Isso a gente precisa frisar, certo? Qual é o motivo real? Qual é a razão da gente celebrar a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição. A vida venceu a morte. Jesus venceu o pecado no nosso lugar. Isso é Páscoa. Nós, pelo que Cristo fez na cruz, fomos reconciliados com Deus. Pastor, mas gente, por nós mesmos, a gente andaria distante de Deus assim eternamente, mas Deus toma a iniciativa, Ele nos busca. E Ele dá o próprio Filho para morrer no nosso lugar. E por causa do sangue de Cristo, agora a gente tem acesso ao Criador de todas as coisas. E Ele não é apenas Criador de todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. E Ele, mesmo sendo tão grande, Ele ainda assim é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Pai. Vocês percebem o que a ressurreição de Cristo significa, o que ela muda a nossa vida hoje? Então, falar de ressurreição, né, de trazer alguém da morte para a vida, eu não sei para você, para mim assim, desafia a minha cabeça, porque imagina só, alguém que está morto, certo? Ele morreu, está lá, morreu, crucificado, está morto mesmo, foram lá, verificaram, estava morto, tiraram da cruz, sepultaram, 3 dias, 3 mulheres vão lá com alguns líquidos que usavam para ungir o corpo, e simplesmente chegam lá e não tem mais corpo. Não tem mais corpo. A morte, ela é inevitável. As pessoas às vezes passam a vida toda tentando evitar a morte, né? Ficam tentando prolongar a vida cada vez mais. Só que o único que foi capaz de fato de dominar a morte foi Jesus. E Ele não somente dominou a morte, mas Ele também
foi colocado à direita de Deus. Ele volta à vida e ele vive eternamente. Eu quero lembrar um texto de João, e conforme eu for falando os textos, são poucos textos, mas eu vou pedir para você abrir. João 11, 25 e 26. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 11, 25 e 26. Cristo não apenas vence a morte, mas ele domina sobre a morte. João 11, 25 e 26 diz assim, olha, eu sou, aqui é Jesus falando, tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui a gente não está falando apenas de alguém que veio e venceu a morte. Jesus está falando que ele domina a morte. A morte perde completamente o poder sobre Jesus. E a gente já falou aqui outras vezes. A morte perde o poder sobre Jesus porque aonde não há pecado, não há morte. O salário do pecado é a morte. Só que Jesus não pecou. Então, Jesus não apenas vence a morte, mas ele domina sobre a morte, derrota definitivamente a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. A gente vai falar um pouquinho mais disso ali para frente, tá bom? E os primeiros cristãos, diante desse fato da ressurreição de Jesus, eles já passam a crer. É lógico que a questão da fé cristã ela vai se construindo pela história, mas os primeiros cristãos já demonstram crer na ressurreição de Jesus. Eles já começam a entender a questão da ressurreição. Lembrando que a questão de ressurreição de alguém era uma barreira muito grande entre os judeus, ou algumas classes judaicas. Se você abrir, por exemplo, Atos 2, 32, abra lá que você vai ver que Pedro já diz algo que parece que é a ressurreição do mestre deles no caso, já parece que está fazendo sentido no coração deles. E às vezes no nosso também a gente precisa mastigar essa mensagem de que Cristo ressuscitou. Olha, Atos 2,32, Pedro fala assim, ó, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então Pedro está falando assim, ó, aquele que vocês crucificaram, que foi morto, foi sepultado, esse nós vimos depois de morto, porque ele ressuscitou, ele esteve conosco, ele comeu conosco, nós tocamos Jesus depois de ter ressuscitado. Ele está dando testemunho de algo que ele viu, de algo que é real. Então, os primeiros cristãos parecem já anunciar a ressurreição como um fato real, e é real. E se é real, então, e novamente, o que isso tem a ver para mim e para você hoje? Então, a gente chega, eu quero levantar 3 pontos aqui importantes que nos remetem à importância da ressurreição, ou o efeito da ressurreição para nós hoje. Primeiro, a ressurreição de Jesus nos garante o perdão de Deus. A ressurreição de Cristo nos garante o perdão de Deus. Tem um pastor americano bem conhecido, fica a minha recomendação se você procurar a literatura dele, John Stott, o Alexandre bem conhece, tem vários livros dele, e tem uma frase que eu acho ela muito realista e verdadeira. Ele fala assim, olha, todos nós temos 1 ou 2 esqueletos escondidos em algum armário. Escuro. Esses esqueletos são nossos pensamentos, são aquelas coisas que a gente, sabe,
Está lá no fundo que a gente não gosta que mexa, não gosta de lembrar. Então todos nós temos 1 ou 2 esqueletos escondidos em algum armário escuro e que nossa consciência nos incomoda, condena e atormenta. Isso é verdade. Todo ser humano tem motivos pelo qual precisa de perdão. Todo ser humano tem motivos pelo qual precisa de perdão. E eu vou te falar uma coisa, Deus tem todo o poder para nos perdoar. Seja esse esqueleto, esteja aonde estiver. Jesus exerceu o perdão diversas vezes. Aonde, por exemplo? Mateus 26, 28. Abre lá, Mateus 26, 28. É o relato da última ceia do Senhor. Jesus com os seus discípulos, sentado à mesa, um dia antes de ser crucificado, isso na quinta-feira, e ele levanta para o céu, né, o pão e o cálice, e ele fala assim: isto é o meu sangue da aliança, que derramo em favor de muitos para perdão dos pecados. Percebe? Ele está predizendo já o que ia acontecer com ele na cruz, porque ele fala de sangue derramado, da aliança. E ele fala que ele derrama esse sangue para quê? Simplesmente pelo fato de morrer, e sabia ele iria ressuscitar? Não, é porque com esse ato de ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, ele concede perdão. Jesus garante a nós o perdão. Aqui nós temos Jesus então predizendo que iria morrer, e não somente morrer, ele ia morrer no nosso lugar. Porque a morte que Jesus teve na cruz não era para Jesus. Vocês lembram que há poucos instantes atrás eu falei que Jesus não pecou? E é verdade, Jesus é santo, santo, santo. Ele não teve falha alguma. Ele fez 100% a vontade de Deus. Ele não tinha motivo nenhum para morrer na cruz, para ser julgado e condenado por qualquer que fosse a situação. Porém, ele é sim, até pela dureza do nosso coração, e ele se coloca voluntariamente no nosso lugar. E ele é crucificado no nosso lugar. Quem tinha que estar lá na cruz era eu e você. Porque nós somos o povo rebelde. E Cristo fala assim: olha, esse preço você não vai conseguir pagar, mas eu pago no teu lugar. E ele morre no nosso lugar. E a morte de Cristo na cruz nos garante o perdão. Pastor, então eu posso perder a salvação? Não, a gente não perde a salvação, porque a nossa salvação é garantida pelo que Cristo fez na cruz. Ah, pastor, e aquilo que eu faço, que eu penso, pode me distanciar de Deus? Pode até te distanciar. Mas se você é alguém que Deus trouxe para Ele, você não perde a salvação. Porque a nossa salvação está baseada num ato de Deus, não num ato nosso. A nossa salvação é garantida pelo que Cristo fez na cruz. Então, o que me garante o perdão de Deus? O que garante que Deus aceitou a morte de Cristo na cruz? Sabe o que garante que Deus aceitou a morte de Cristo na cruz? É a ressurreição de Cristo. Isto é prova de que Deus aceitou a morte de Cristo na cruz. Porque se Deus não tivesse aceito, Cristo teria continuado morto, mas não foi assim. Ele ressuscita ao terceiro dia. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, aquele Cordeiro que era sacrificado pelo povo judeu por toda a história. E o sacrifício, aquela cerimônia do sacrifício, como aconteceu, por exemplo, na instituição da Páscoa, lembra do sangue passando no batente? Deus sacrifica o próprio Filho e nos concede perdão. Então, o que a ressurreição de Cristo nos garante hoje? O perdão. A ressurreição de Cristo nos garante o perdão. Ah, pastor, mas você não sabe os esqueletos que eu tenho. Pois é, Deus sabe. E Ele te perdoa. A gente precisa colocar nosso coração em Deus. E Ele sim
vai conceder perdão. Ele nos concede perdão em Cristo Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Não tira do teu coração. Primeiro, a ressurreição de Cristo nos garante o perdão dos nossos pecados. O segundo ponto é que a ressurreição de Jesus nos garante o poder de Deus. A ressurreição de Cristo nos garante o poder de Deus. A gente é fraquinho, né? Segundo canto que a gente cantou, né? Sei que fraco eu sou, mais forte tu és. É isso. Porque a gente não vive mais pela nossa força. Ah, sim, a gente tem os nossos compromissos, os nossos afazeres, mas aquele que descansa em Deus vive pela força que há em Deus. A gente vive pelo poder de Deus. Mas o que garante, então, pastor, que o poder de Deus age em nós? O que garante que o poder de Deus está trabalhando em nós? O que garante é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo garante que o poder de Deus atua em nós. E aonde está isso, pastor? Em diversas partes na Bíblia, mas, por exemplo, João 3,16. Abre lá em João 3,16. Esse aí nem precisava abrir, né? Mas vamos lá. João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem noção de que o poder de Deus nos garante a vida eterna? O poder de Deus nos garante a vida eterna. Será que Deus pode realmente mudar a história do mundo? Quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê tanta gente fazendo coisa ruim. Será que Deus pode pegar alguém que é ruim, e transformar numa pessoa boa? O que você acha? Você acha que Deus pode pegar alguém que é ruim e transformar numa pessoa boa? Você acha que Deus pode pegar alguém que é egoísta e transformar em alguém generosa? Será que Deus é capaz de trazer alguém que está morto para a vida? Porque o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando eu digo, e a palavra nos diz, será que alguém é capaz de fazer alguém egoísta ser uma pessoa generosa? Eu não estou falando daquela ou daquela outra pessoa, estou falando de mim mesmo. Deus é capaz de transformar até o mais duro coração. Com certeza é. Deus é capaz de trazer alguém da morte para a vida. Porque a gente pode até estar vivo, respirando, cuidando das nossas coisas, mas está morto espiritualmente. E Deus é capaz de mudar essa realidade. Quem lembra de Efésios, que a gente está vendo, né? Acompanhei domingo que vem, tá? No nosso online, vem no presencial, mas eu quero lembrar Efésios 2, 1, 4 e 5. Abre lá. Capítulo 2 de Efésios, versos 1, 4 e 5. Hoje eu estou fazendo vocês folhear um pouquinho a Bíblia, tá? Efésios 2, 1, 4 e 5. Diz assim: vocês estavam mortos, isso aqui você pega para você, tá? Porque eu pego para mim também, olha. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 4 agora. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Percebe? Não é nós que vamos no encontro de Deus, é Deus que vem no nosso encontro. O que o morto pode fazer para mudar a sua situação? Nada. Eu não tenho condição por mim mesmo de mudar a minha situação. Então Deus precisou vir ao meu encontro e mudar a minha situação. E isso foi comigo, foi com todos aqui, creio. É Deus que muda a nossa situação. É o poder de Deus que muda a nossa situação. Por isso que todo cristão todo cristão é prova do poder de Deus. Eu sou prova do poder de Deus. O Cláudio é prova do poder de Deus. O seu Abraão é prova do poder de Deus. Todo cristão é prova do poder de Deus. Todo cristão
é alguém que já esteve morto espiritualmente. Todo cristão já foi alguém que considerou Deus totalmente irrelevante. Mas hoje, todo cristão não consegue se ver sem Deus. Amém? Você consegue se ver sem Deus? Não dá. Porque o poder de Deus nos transforma. Porque em outras épocas a gente podia sim viver sem. Achava pelo menos, né? Mas o poder de Deus transforma o nosso coração. E a gente começa a perceber o quanto a gente é fraco. E o quanto a gente depende de Deus. Nós temos a noção desse poder de Deus. Quando a gente pensa sobre o poder de Deus, ainda existe um outro risco. É da gente minimizar o poder de Deus. Como que a gente minimiza o poder de Deus? É a gente achar que ser cristão é só mudar o comportamento. Ah, agora eu sou cristão porque eu me visto desse jeito, porque eu vou nesses lugares, ou porque eu falo desta forma diferente. Isso é minimizar o poder de Deus. Porque ser discípulo de Cristo vai muito além do que simplesmente mudar o comportamento. Ser cristão não é só mudar o comportamento, embora isso faça parte também. Ser cristão vai muito além do que simplesmente dizer que se frequenta uma igreja. Ser discípulo de Cristo é viver pro mundo o poder de Deus. Todos os dias. E como Cristo se fez pecado no nosso lugar, e Ele morreu no nosso lugar, e Deus ressuscitou a Jesus, nós também precisamos morrer para nós mesmos. Como assim morrer para nós mesmos? A gente precisa morrer para as nossas vontades, para que a vontade de Deus ganhe lugar no nosso coração. Não precisa abrir não, mas João 3:30 diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Isso é morrer para mim mesmo. Isso é perceber o poder de Deus atuando na nossa vida. Então, a ressurreição de Jesus nos garante o perdão de Deus e nos garante o poder de Deus atuando na nossa vida. E o último ponto. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza da vitória. E aqui não entenda vitória como prosperidade financeira, tá? Embora isso possa acontecer também. Mas a ressurreição de Cristo nos dá a certeza da vitória definitiva de Deus. Uma das maiores diferenças de quem crê em Deus e quem não crê em Deus é a forma como a gente encara a morte. É ou não é verdade? Um dos maiores diferenciais de quem acredita em Deus e quem não acredita em Deus, uma das maiores diferenças entre o cristianismo, né, e a ideologia do mundo, porque como que o mundo vê a morte? A pessoa morreu, chegou ao fim da vida. É assim que o mundo vê a morte. Morreu, morreu. Mas não. O cristianismo, Cristo fala que na verdade essa nossa vida, e quando a gente morre, na verdade é o menor trecho da nossa vida. Esse período em que nós vivemos nessa vida, nesse espaço de tempo, entre o nosso nascimento, a nossa vida e a nossa morte, é o menor período da nossa vida. Porque em Cristo nós vamos viver eternamente com Deus. Jesus Cristo, então, nos liberta desse terror de achar que a morte é o fim da linha, porque não é o fim da linha. Muitas vezes a morte nos pega de surpresa, e quantas pessoas têm pego de surpresa nesse tempo de pandemia? Mas guarda no teu coração, a última palavra na nossa vida não é da morte, a última palavra na nossa vida é de Deus. Porque Deus, Jesus, venceu a morte. 1 Coríntios, abre lá, capítulo 15. E é o último texto que eu vou ler.
1 Coríntios, capítulo 15, versos 20 e 23. 1 Coríntios 15, versos 20 e 23. Esse texto nos lembra que nós não apenas vamos sobreviver à morte, mas diz também que nós vamos ressuscitar, como Cristo ressuscitou. Olha, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, Ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Entre aqueles que dormiam, Cristo, verso 23, o primeiro, depois, quando Ele vier, falando da segunda vinda de Cristo, os que lhe pertencem. Está falando de mim e de você. Está falando de todos aqueles que descansaram no Senhor já. Essa vida nossa, ela é só esse pedacinho da vitória que a gente vai viver eternamente ao lado de Deus. Por isso que os sofrimentos desse nosso tempo não podem se comparar à alegria que será a eternidade com Deus. Ah, pastor, mas como é difícil ter essa noção hoje? Claro que é. É porque a gente se esquece de Deus, do perdão de Deus, do poder de Deus, do que Ele tem feito por nós. Mas quando a gente começa a ter consciência pela fé desse poder de Deus, do perdão de Deus, até a forma como a gente encara o pior dos inimigos, né? Digamos assim, que é a morte, até isso muda. Porque a gente vai perceber que a nossa vida vai muito além desta vida. Então a ressurreição de Jesus nos garante o perdão de Deus, nos garante o poder de Deus e nos garante a vitória definitiva, que é a vitória sobre a morte e a vida eterna com Deus. Amém? Eu quero concluir. Então, e para você? Por que é importante a ressurreição de Jesus? Por que você celebrou a Páscoa hoje? A Páscoa, pelo que a gente viu aqui, ela nos faz olhar para o passado. E por mais motivos que nós tenhamos, vezes que nos envergonham, a gente sabe que nós podemos confiar sim no perdão de Deus. A ressurreição de Cristo nos faz olhar para o passado. E por mais motivos que tenhamos para nos envergonhar, a gente sabe que em Cristo nós temos o perdão de Deus. A ressurreição de Cristo nos faz olhar para o presente. E por mais que as lutas estejam grandes, nós também podemos saber e confiar no poder de Deus, atuando na nossa vida. Por mais que as lutas estejam grandes, saiba que o poder de Deus hoje atua em nosso favor. Às vezes não do jeito que a gente quer, não na hora que a gente quer, mas tudo coopera para o bem daqueles que adoram a Deus. A ressurreição de Deus, de Cristo, nos faz olhar para o passado, para o presente e para o futuro, né? Nos faz ter esperança, porque nós sabemos que também seremos ressuscitados com Cristo Jesus quando Ele voltar. E de que essa vida que é passageira é só um pedacinho. E quando a gente ressuscitar em Cristo novamente, nós vamos, eu creio, a Bíblia fala isso, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Aí todo pranto passou, todo choro passou, todo sofrimento passou, e nós vamos viver eternamente com Deus. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue firme e forte e cumprindo a obra que Deus nos deu. Servindo ao mundo, servindo ao próximo. A ressurreição de Cristo, então, é a Páscoa. Celebre a Páscoa do Senhor, porque Cristo ressuscitou e Ele te dá uma nova vida. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado porque o Senhor nos faz hoje olhar para a cruz, mas também para o túmulo vazio. A cruz nos lembra do sacrifício de Cristo por cada um de nós, e o túmulo vazio nos lembra que Ele não permaneceu morto, e Ele ressuscitou, Pai.
Muito obrigado, porque isso nos reconcilia com o Senhor e traz efeitos hoje. Perdoa, Deus, porque vezes temos nos desviado dos teus caminhos, mas que o Senhor nos mantenha a fé, a esperança, que faça brotar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos atos, o poder do Senhor, o amor do Senhor, que transborda em nós a luz que vem do Senhor. Que a gente seja luz pro mundo, porque o Senhor foi luz para nós. Muito obrigado, Deus. Nós nos alegramos na Páscoa do Senhor. Nos alegramos em Cristo. Amém.